Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então, neste vídeo será apresentado e serão discutidos os principais conceitos que envolvem registradores. Tá? Trata-se de um tópico bem importante no contexto da eletrônica digital, certo? E para fazer uma introdução ao assunto, convém fazer uma breve revisão sobre o dispositivo bem conhecido também, que é o flip-flop D. Então, vou estar apresentando aqui um flip-flop D na lousa e nós vamos fazer algumas reflexões sobre o princípio de funcionamento desse dispositivo. Então, da teoria, nós conhecemos que esse dispositivo ele opera com uma entrada digital denominada D, do inglês data. Então, basicamente, essa entrada pode assumir nível lógico zero ou nível lógico alto, ok? E ela pode ser conectada a um outro dispositivo digital e nesse pino pode ser aplicado uma forma de onda de tensão que vai variar entre 0 e 1 e nela vai estar contida a nossa informação, certo? Basicamente, esse dispositivo funciona de tal forma que através dessa entrada de dados e do sinal de clock, aí lembramos que esse símbolo denota uma borda de subida. Então significa que a saída ela só vai fazer transição quando ocorrer esse tipo de borda, ou seja, uma transição do nível lógico zero para o nível lógico 1 no pino de clock. Então, de tal forma que a saída vai fazer uma transição para, para situar-se no mesmo nível lógico que a entrada, certo? E aí ela tem a saída complementar, que vai ser o complemento do que está acontecendo na saída Q, certo? E nesse circuito em específico do flip-flop D, isso aqui vai funcionar direitinho, tá? Então, basicamente, para elucidar todas as formas de operação do flip-flop D, convém sintetizar essas informações em uma tabela verdade, certo? Então, nós temos aqui o CLK, que eu vou estar usando como abreviação do sinal de clock, entrada D e saída Q. Aí observa-se que o complementar de Q não precisa ser inserido, tá? Uma vez que funciona corretamente. Então, esse dispositivo, a característica marcante dele é que numa borda positiva, o valor que está na entrada e o valor que está na saída, eles vão se tornar iguais, certo? A saída vai sempre fazer uma transição para o valor que está na entrada. Então, se a entrada é zero, a saída é zero. Se a entrada é 1, a saída é 1. A transição do nível lógico da saída, ela ocorre na borda, ok? Por outro lado, tem uma outra possibilidade que ela é bem interessante e ela vai ser explorada nesse contexto de registradores, que é a possibilidade quando ocorre qualquer outro tipo de situação com o sinal de clock, certo? Então, borda de descida, o sinal se mantém constante em 1, se mantém constante em 0. Para qualquer outra condição, nós temos do funcionamento do flip-flop que, independente do que acontece na entrada, a saída ela permanece no estado que ela se encontra. Então, se a borda, se é feita uma transição e a entrada é zero, a saída vai ser zero, se essa transição deixar de existir, a saída vai permanecer zero, certo? Então, resumidamente, nós temos essas três possibilidades de operação do flip-flop D. E é justamente nesse conceito que está aqui apresentado que é fundamentado o conceito de registradores, certo? Então, basicamente, o que seria um registrador? Então, eu vou escrever aqui registrador e vou colocar duas características fundamentais desse tipo de dispositivo, tá? Essas características nós vamos deduzir diretamente da tabela verdade do flip-flop D. Então, a primeira característica ela se refere a
transferência. Então vou escrever aqui, transferência. Bom, e como que nós podemos deduzir essa característica olhando esse dispositivo que está aqui? Observem o que está acontecendo nessas duas linhas, ou seja, durante a borda. A informação que está na entrada e a que está na saída é igual. Então, a literatura convenciona que esse efeito da saída fazer uma transição para se tornar igual à entrada, ele é denominado uma transferência. Por quê? Porque desse lado do dispositivo podemos conectar um circuito digital e desse lado podemos conectar outro, certo? Então, esse flip-flop é um circuito digital que ele pode conectar dois sistemas diferentes, certo? Um deles vai fornecer informações e o outro vai receber essas informações através desse mecanismo aqui. Tá? E a segunda propriedade extremamente importante desse tipo de dispositivo que estamos começando a estudar, do registrador, ela se refere a efeito de memória. Então, o que seria o efeito de memória nesse caso? Lembrando lá da teoria de flip-flop, devemos observar que a terceira possibilidade ela só sustenta enquanto o circuito estiver conectado a uma fonte de tensão, certo? A partir do momento que o circuito é desconectado dessa fonte, ou seja, o circuito integrado ele não é conectado mais a nenhuma fonte de energia, isso aqui desaparece, tá? Essa condição atual aqui, ela vai receber um outro valor quando esse circuito for conectado novamente. Por outro lado, enquanto a alimentação for estabelecida e mantida, o estado que esse circuito integrado se encontra vai ser esse aqui, permanentemente, tá? Enquanto isso aqui for verdade, isso aqui vai permanecer inalterado. A saída, ela só vai fazer transição durante a borda. Então, devido ao fato da manutenção desse estado depender da alimentação, a literatura considera isso como um efeito de memória. Então, o registrador, ele utiliza essa característica. Por quê? Porque a gente pressupõe que isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Então, basicamente, se não ocorrer nenhuma borda, ele preserva a informação que foi armazenada através da transferência, certo? Então, basicamente, na essência, o registrador ele opera com essas duas propriedades, tá? Ele opera com transferência e opera com efeito de memória, certo? Então, continuando agora, vamos explorar algumas possibilidades que podem ocorrer considerando um registrador no que se refere à transmissão desses dados, certo? Então, nós observamos que se for considerado aquele flip-flop como um registrador, ou seja, um registrador de 1 bit, nós temos a seguinte possibilidade, tá? Eu vou estar usando esse retângulo vazio aqui para poder fazer um raciocínio em cima disso. Ele está se referindo, nesse primeiro exemplo, àquele flip-flop analisado na lousa anterior. Então, nós temos uma entrada, nós temos a saída Q, que consideramos aqui uma saída, certo? E nós temos o seguinte sentido, pensando de uma forma abstrata, no que se refere à informação. Então, o que significa esse sentido? A saída vai fazer uma transição de acordo com o valor da entrada à medida que surgir a borda, certo? Então, esse aqui é o registrador elementar mais simples possível e ele tem algumas características que nós vamos usar para se referir aos tipos de registrador, certo? Então, referente ao tipo, nós podemos observar que esse registrador ele está fazendo uma transmissão denominada pela literatura serial na entrada,
do inglês serial in, certo? Ele também, observem que o deslocamento do bit, isso é uma coisa bem abstrata, tá? Porque o princípio de funcionamento sustenta pelo flip-flop, mas a gente pode abstrair e considerar o seguinte, ó, que o bit está sendo deslocado da entrada para a saída e é nesse sentido. E então a literatura convenciona isso como shift right. Ou seja, deslocamento à direita, tá? E também serial na saída também. Bom, por que serial na saída? Porque só tem um pino lá, certo? Então, se a gente quer transmitir uma informação que é um trem de pulsos, o trem de pulsos vai aparecer na entrada e esse trem de pulsos vai aparecer na saída. Só que cada bit ele vai ser transmitido a cada ciclo de clock, certo? Então não vai ter outros terminais aqui para toda informação aparecer. Então é daí que vem o conceito de serial, mas isso a gente vai explorar com mais detalhes, tá? Então basicamente essa aqui é a possibilidade básica que foi depreendida do circuito usando um flip-flop, certo? Por outro lado, existe um outro tipo de registrador, e aí eu vou usar novamente essa figura, que ele opera de forma muito similar, certo? Então esse registrador, vamos observar que ele também possui uma entrada, ele também possui uma saída, só que o deslocamento aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu consultar meu material, aqui então fica a saída, aqui fica a entrada, e o deslocamento, assim como a posição de entrada e saída, ele está com sentido oposto em relação ao primeiro, certo? Então a literatura ela convenciona esse tipo de operação como serial in também. Por que serial in? Porque só estamos falando de uma entrada, tá? Shift, o deslocamento no caso. Esse aqui, ele é para a esquerda, então, de uma forma abstrata, se considera que os bits estão se deslocando para a esquerda. Shift left. E aí agora o serial out também. Por quê? Porque a saída continua sendo serial. Então aqui serial out, certo? E agora nós vamos observar o que seria essa palavra serial. Agora nós vamos contextualizar isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar a segunda possibilidade, que seria a conexão paralelo, de acordo com a literatura, certo? Então, eu vou novamente usar o nosso retângulo. Então, está aqui o nosso retângulo. E aí, claro, observem que o que seria a questão paralelo? Nós temos uma informação que ela é transmitida utilizando mais de um pino. Então, em contraste com essa situação, qual é a diferença aqui? A diferença, então eu vou colocar aqui entrada, certo? Vou colocar aqui entrada e a saída está aqui. Então, qual é a principal diferença aqui? A diferença é que há uma disponibilidade maior de pinos, certo? Então, se por exemplo, se a nossa informação ela é 00001, aqui essa informação ela vai ser transmitida com apenas um pulso de clock, certo? 0000, só para ficar de acordo com o que a gente elaborou, tá, pessoal? Agora sim. Então, observem que com uma borda aqui,
a nossa informação ela já está armazenada nos flip-flops, tá? E aí, claro, observem que a gente tem um número maior de pinos aqui, vai ter um número proporcional de flip-flops, a gente vai ver isso em seguida. Mas falando de uma forma bem simples, bem superficial, com relação a esse aqui, aqui a gente só tem um pino para transmitir essa informação, certo? Então, para poder transmitir essa informação para a saída, a gente precisaria de uma borda, duas bordas, três bordas, quatro bordas, certo? Então, a principal característica do que se refere ao termo serial se refere à conexão série, ou seja, os bits eles são transferidos um conseguinte ao outro através de sucessivas aplicações de bordas nos flip-flops do registrador. Então essa possibilidade ela é diferente, ela é paralelo. E a literatura considera exatamente esse circuito que nós estamos explorando. Aí eu vou colocar aqui o deslocamento dos bits. Ó. Observem que, bom, o que nós temos? Parallel in. Então, entrada... Opa, deixa eu apagar aqui. Parallel in, entrada paralelo, deslocamento à direita, certo? E a saída ela é serial. Então, serial out. E aí eu só vou arrumar aqui a nossa lousa para ficar de acordo. Saída, certo, pessoal? Então, basicamente, esse tipo de dispositivo ele vai operar com uma oferta maior de entradas, tá? E como uma borda de clock é suficiente para armazenar a informação, considera-se que os 4 registradores estão sendo escritos de forma paralela, certo? Então, eles estão sendo escritos ao mesmo tempo. Por outro lado, se a gente quer extrair essa informação desse circuito, precisa dessa quantidade de bordas para que o último bit apareça aqui, certo? Então, essas aqui são os principais tipos de registradores. E aí agora eu vou destacar o último, que é bem popular também na literatura, ok? Então eu vou dispor novamente do nossa imagem de apoio. E aí nós temos uma situação que é bem conhecida, em que a entrada é paralela, certo? E a saída, ela também é paralela. Então, nesse tipo de dispositivo, com apenas uma borda, certo? A informação ela flui da entrada para a saída, tá? E assim por diante. Então, basicamente, uma borda, toda a informação que está aqui, ela vai aparecer aqui na saída. Então, a gente denomina esse tipo de circuito de parallel in e parallel out, considerando a nomenclatura da academia, tá? Então, esse dispositivo aqui ele é interessante porque com uma borda, toda a nossa informação é transmitida para a saída. Se essa borda não ocorrer, a informação ela está armazenada aqui, ó, certo? Então, a gente aplica uma borda, armazena a informação aqui. Aplica outra borda, extrai a informação daqui, certo? Então, esses tipos que foram apresentados são os principais. Porém, observem que até esse momento a nossa conversa é bem superficial.
E aí pode surgir a questão, tá, mas como é que funciona? O que que tem aqui dentro? E nesse aqui, o que que tem aqui dentro? Qual é o circuito que faz isso? Porque, por exemplo, a gente estudou o conceito base, flip-flop D, estudou estruturas que operam com registradores, certo? Então, possibilidades. Agora, o nosso próximo assunto é estudar uma estrutura propriamente dita, ou seja, um circuito que realmente opere como registrador. E aí eu vou estar dispondo de uma figurinha que já está parcialmente preenchida e nós vamos preencher segundo ao tipo de registrador que nós queremos. Então, na literatura, o primeiro registrador que é apresentado, ele se refere a esse que está aqui, tá? Não vou copiar o nome, tá, pessoal? Só para nós vamos interpretar a figura, tá? Através da figura a gente vai conseguir preencher com essa informação. Então, o primeiro registrador que a gente estuda é o registrador entrada série e saída série. Então, observando a figura, como é que nós podemos fazer uma conexão adequada aqui? Observem que se nós conectarmos a saída desse flip-flop na entrada desse, a saída nesse flip-flop na entrada desse e assim respectivamente, nós temos aqui a nossa saída, nós temos aqui a nossa entrada e observem que esse registrador ele tem 4 flip-flops. Então, o que pode acontecer? Se a nossa informação, por exemplo, for 1100, nós precisamos de 4 bordas. E aí vou colocar mais uma aqui, ok? Nós precisamos de 4 bordas para que essa informação fique armazenada aqui no nosso circuito. Então eu preenchi errado aqui, tá, pessoal? Vai ter um deslocamento a mais aqui, ok? Então o nosso objetivo é deixar desse jeito aqui, ó. Porque o que acontece, ó? Se o pulso de clock após essas 4 bordas for suspenso, a informação ela vai permanecer aqui, tá? Então, enquanto existir energia e esses dispositivos estiverem conectados a uma fonte de tensão, a informação ela vai permanecer aqui. E aí nós precisamos, para extrair essa informação, ou seja, transferir esses bits para a saída, mais 4 pulsos de clock. E observem que esse circuito agora ele pode ser conectado a um outro sistema digital, certo? Temos um sistema digital à esquerda, um sistema digital à direita, e eles vão estar utilizando o registrador para alguma finalidade. Então, esse é o registrador mais simples que se estuda na literatura, certo? Então, para fazer uma análise desse registrador e entrar dentro desse conceito que a gente acabou de descrever, eu vou fazer um exemplo com ele, certo? Então, eu vou escrever novamente a nossa figura, tá? Vou dispor novamente dessa figura. Opa, na verdade eu quero essa. Tá aqui. Eu vou conectar o nosso circuito como um registrador com entrada série e saída série, certo? Então tá aqui a nossa conexão. E bom, o que nós temos aqui agora? Eu vou usar uma nomenclatura que vai estar aqui na nossa tabela verdade, tá? Para analisar esse tipo de circuito, é importante construir uma tabela verdade, certo, pessoal? Porque a tabela verdade, ela vai evidenciar a essência do funcionamento desse tipo de circuito, ou seja, a lógica que ele responde. Então eu preenchi uma tabela verdade aqui, e aí nós observamos que nós temos do Q0
ao Q3, certo? Então aqui é o Q0, Q1, Q2, Q3, ok? E aí considerem que o Q3 é aqui, o Q2 é aqui, o Q1 é aqui e assim por diante, certo? E nós temos também o sinal de clock. Então, para que o registrador funcione corretamente, essa conexão tem que ser de tal forma que todos os dispositivos recebam o mesmo sinal de clock, certo? E é importante conhecer as condições iniciais do circuito. Então, nesse caso, nós vamos partir da seguinte situação. O registrador, ele recebeu um comando de clear, ou seja, todos os níveis lógicos de todas as saídas são zero, ok? A partir disso, nós vamos construir a nossa informação. E aí, é claro, vamos supor que o objetivo seja armazenar uma informação, ou seja, armazenar o seguinte número binário: 10, 10, ok? Então, se a gente quer armazenar 1010, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma borda, ok? Então, a gente vai aplicar uma borda e a gente vai considerar o seguinte: o primeiro bit que vai ser armazenado nesse flip-flop aqui é o 0, ou seja, é o menos significativo. Ok, pessoal? Então, se é o menos significativo, o que vai acontecer com o nosso circuito? Então, quando aplicar a borda, aqui vai continuar 0, aqui vai continuar 0, aqui vai continuar 0, aqui vai continuar 0. Então, essa foi a primeira borda. Agora, nós vamos aplicar outra borda, certo? Só que essa borda ela vai ter 1. Então, esse 1 vai ser aplicado na entrada. Então, esse 1 foi aplicado, o que vai acontecer? Esse flip-flop ele vai fazer uma transição para 1. Por quê? Porque na entrada dele é 1. Só que o flip-flop Q1 ele é a entrada do flip-flop Q2, certo? Então ele está aqui, ó. Se a saída dele é 0, aqui vai ser 0. Então esses aqui eles vão permanecer em 0. Ok? Então esse foi o nosso segundo ciclo de clock. Nossa segunda borda. E aí agora nós vamos aplicar a terceira borda, certo? Então eu vou alongar aqui. Na terceira borda, o que vai acontecer? Observem, e eu vou fazer de outra cor aqui só para evidenciar essa situação. Observem que Q0 é 1. Se Q0 é 1, significa, pela essa conexão física, que a entrada do flip-flop Q1 é 1. Quando essa borda ocorrer, a saída também vai ser 1. Então, o flip-flop Q1, a saída é 1, certo? Então, esse 1 que está aqui, ele foi explorado aqui e produziu esse 1 que está aqui. Só que na entrada, nós temos o quê? O 0. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Por quê? Porque Q2 está conectado por um fio aqui, conexão física a Q3. Se aqui na entrada é 0, a saída vai ser 0. Então, aqui não vai mudar a princípio. Agora, observem o que vai acontecer quando ocorrer a quarta borda. Bem, a quarta borda, eu vou colocar de outra cor aqui. Deixa eu ver, eu tenho verde, vou usar o verde. Então, o que vai acontecer em Q0? Q0, ele vai receber 1, observem. Então, ele vai receber 1 aqui. Se for conectado 1 na entrada D, a saída aqui vai ser 1. Então, aqui é 1. Observem que, como o instante anterior Q1 é igual a 1, esse 1 que está aqui, por conexão física, ele vai aparecer aqui. Então,
o flip-flop Q2, cuja saída era 0, vai fazer uma transição, ou seja, vai ser 1. Aí, observem o Q0 nesse caso. O Q0, ele por conexão física está sendo aplicado em D. E se o valor anterior dele é 0, a saída vai ser 0. Então, aqui é 0. E aí, o que acontece nesse caso aqui? Aqui também vai permanecer 0, tá? Por quê? Conexão física, certo? Do valor anterior. Então, basicamente, observem que a nossa informação, ela está aqui. Então, após 4 bordas, certo? Todas as saídas estão com um nível lógico tal que corresponde ao que se desejava, ou seja, armazenar um 0 e um 0. E vocês vão observar também que o flip-flop, o registrador, no caso, ele vai ter esse padrão aqui que é bem interessante, tá? Isso é uma característica marcante desse tipo de circuito, que é esse deslocamento que está acontecendo aqui, ó. Então, o efeito que dá, visto na tabela verdade, é que à medida que bordas vão sendo aplicadas no sinal de clock, a informação ela vai se deslocando, certo? Então, se nós visualizarmos a figura que desenhamos anteriormente, aí eu vou usar essa figura que está aqui. Esse deslocamento que foi evidenciado, pessoal, esse deslocamento que está aqui, ó, esse efeito de deslocamento, certo? Ele se refere justamente a esse símbolo aqui, ó, a esse sentido. Então, quando a gente escreve o tipo de registrador e usa esse tipo de simbologia, o leitor ele pode pressupor o seguinte, que a informação que está na entrada, ela vai se deslocando nas saídas à medida que bordas ocorrem, certo? Então, esse deslocamento aqui é proposital, ó, e ele denota um deslocamento à direita, certo? Então, esse aqui é o registrador fundamental da eletrônica digital, certo? Ele costuma ser explorado em 4 bits, certo? Mas podem existir de N bits. À medida que se adicionarem mais circuitos de flip-flop aqui, nós vamos basicamente aumentar a capacidade do registrador, ou seja, o número de bits, certo? Então, e observe que com todas as informações que nós vamos utilizar, esse padrão de deslocamento, ele vai permanecer, tá? É uma característica marcante desse tipo de circuito aqui, certo? Então, continuando aqui o nosso estudo, observem que esse padrão que foi apresentado, ele se refere a armazenar, certo? Processo de armazenamento. Tem um processo no qual nós vamos extrair essa informação. Então, eu vou mostrar na próxima lousa, tá? Para fazer essa atividade, eu vou dispor novamente do nosso circuito, tá? Vou preencher ele corretamente. Então, basicamente, isso aqui é um exercício, tá? Ajuda na fixação aqui desse conceito. Então, basicamente, se nós queremos entrada serial e saída serial, a conexão tem que ser obrigatoriamente essa aqui, ok? Então, aqui é Q0, Q1, Q2 e, por conseguinte, Q3, tá? Então, nós usamos a propriedade de armazenamento do registrador, certo? Agora, nós vamos explorar uma situação em que nós queremos fazer a transferência,
certo? Então eu vou escrever aqui transferência e essa aqui é a informação que está armazenada dentro dele. Então, qual é o nosso objetivo? É transferir 1010 para um circuito, para um sistema digital qualquer. Opa! Para um sistema digital que eventualmente foi conectado aqui nesse registrador. Então, observem que a transferência, agora, ela também pode ser representada por uma tabela verdade, mas o efeito vai ser ligeiramente diferente. Então, eu vou dispor da nossa tabela verdade. Está aqui a nossa tabela verdade. Vou aumentar ela um pouquinho, tá? E agora, pessoal, primeira coisa que vai mudar aqui no circuito. A nossa condição inicial não é mais 0000. Lembrem que agora ela é 1010. Por que é 1010? Porque nós fizemos um processo de armazenamento, tá? Então a gente vai partir da quarta borda em diante, ok? Então, se nós estamos partindo da quarta borda em diante, essa aqui vai ser a quinta borda. Então, o que vai acontecer aqui no circuito quando nós aplicarmos uma borda, certo? Então, se a condição inicial diz que aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 0, observem o que vai acontecer quando uma borda for aplicada no flip-flop 1 aqui. Q1, que é 0, ele vai fazer uma transição para nível lógico 1. Q2, que é conectado por conexão física a Q3, está submetendo o nível lógico 1 na entrada, Q3 vai fazer uma transição para nível lógico 1. E, bom, Q2, que é 1, como tem Q1 na entrada por conexão física está submetendo o nível lógico 0, Q2 vai ser 0. O Q0, por sua vez, ele vai ter a próxima informação. No nosso caso, pessoal, fins didáticos, a gente considera que é 0, tá? A gente está fazendo a transferência dessa informação para o sistema digital e acabou. Então, a gente considera que na entrada aqui é 0, ok? Então, esse aqui foi a quinta borda. Agora, observem o que vai acontecer na sexta borda. Então, eu vou escrever aqui 6, certo? Novamente, mudou as nossas condições iniciais, certo? Então, se a condição anterior, Q0 é 0, Q1 vai ser 0, ok? Se a entrada de Q0 é novamente 0, vai continuar 0 aqui. Agora, Q2, cuja entrada antes da borda é 1, vai fazer uma transição para nível lógico alto. Observem Q3. Q3 agora é 0. Q3, cuja entrada era 0, de 1 a saída vai fazer a transição para 0. E aí nós temos mais uma borda que se refere à sétima borda, certo? Então, vou colocar aqui certo? Então, nessa sétima borda, observem novamente que a entrada continua sendo 0, então aqui vai continuar sendo 0. Antes da borda em Q1, a saída é 0. Q0 é 0. Então, Q1 permanece em 0. Observem agora Q2. Q2 é 1. Por outro lado, o instante anterior aqui, ó, Q1 era 0. Então, aqui vai ocorrer uma transição de 1 para 0, certo? E agora Q3, observem que Q3
Antes da sétima borda, a saída era 0. Por outro lado, nesse instante, Q2 era igual a 1. Então, Q3 vai fazer uma transição de 0 para 1. Ok? E aí, agora, a nossa oitava borda, o que vai acontecer aqui com o circuito? Vou colocar de outra cor, tá? Bom, a entrada é 0, aqui permanece em 0. Observem que antes da aplicação da oitava borda, a saída Q0 conectada ao flip-flop Q1 é 0, então aqui permanece 0. Aqui permanece 0. E como a entrada de Q3 é 0 através de conexão física da saída de Q2, isso aqui vai ser 0 também. Então, o que aconteceu com a nossa informação, pessoal? Ela foi, observem aqui, ó, ela foi transferida, certo? Do registrador para o nosso sistema digital fictício. Qual é a condição final desse circuito? Nós consideramos que a informação aqui que nós conectamos foi 0000. Então, essa informação agora passa a integrar as saídas do registrador. Então, observem que nós precisamos de 4 bordas para fazer essa transição completa, tá? Então, a cada borda, um bit vai sendo armazenado, certo? Isso é um detalhe importante. Sempre nesse sentido. Por que nesse sentido, afinal de contas? Pelo seguinte, nesse sentido, ele se refere às nossas conexões. Ó. Como é um circuito cuja entrada é série e a saída é série, ele vai obrigatoriamente, nessa ordem, ele vai ter essa característica aqui, ó, certo? Então, esse aqui é um sisteminha digital mais simples. Desculpa, esse aqui é o registrador 4 bits, entrada série, saída série, deslocamento à direita, certo? E como que nós podemos representar ele? Existem diversas representações, tá? Uma representação encontrada na literatura é essa aqui. Aí observem que esse 8 que está aqui se refere ao número de flip-flops. 8 flip-flops. Então, o que a gente pode deduzir desse circuito? É que ele tem mais 4 flip-flops. Então, ele consegue armazenar um número binário de 8 bits. Ou seja, uma informação de 8 bits. Certo? Mas no nosso contexto, aqui seria um 4, tá? Então, os registradores mais comuns na literatura são os de 4, 8 bits e daí por diante. Ok? Então, é natural se perguntar sobre a realização dos outros tipos de registradores, tá? Utilizando essa célula de registrador padrão. Então, observem que as conexões foram feitas aqui no exemplo, certo? Mas esse tipo de célula permite a construção de outros registradores. Tá? Então, agora será apresentado um outro registrador. Então, esse já vai ser apresentado com as conexões prontas, certo? Então, vou dispor aqui da figura que tem o registrador. E aí observamos que as conexões aqui, elas diferem um pouco do exemplo anterior. Então, esse registrador, a entrada está aqui, tá? Então tem um pino de entrada. A conexão série, ou seja, saída de um flip-flop conectada à entrada do próximo, ela se mantém, correto? E isso se estende ao longo dos circuitos com flip-flop. Por outro lado, nós temos agora
algumas conexões a mais aqui, ó, um total de 3 conexões a mais, lembrando que se não existissem essas conexões, aqui seria a saída. Por outro lado, nós temos aqui 3 conexões a mais, e essas conexões elas se referem às saídas. Então agora esse registrador aqui, ele vai operar um pouco diferente, tá? Então aqui é uma conexão física, obrigatoriamente vai aparecer um nível lógico de Q0, se a gente considerar esse aqui como o registrador 0. Isso vai servir para o Q1, para o Q2 e para o Q3. E aí aqui, sendo a nossa entrada, então trata-se de um registrador que ele possui uma entrada série, porém a saída é denominada paralela. Então essa estrutura é similar à estrutura que foi apresentada no início, certo? Então eu vou repetir essa imagem lá para facilitar a análise. Então tá aqui, ó. A principal diferença com relação ao tipo que foi apresentado é que basicamente esse registrador que está desenhado aqui, ele é o inverso, tá? Observa-se que no tipo que foi desenhado, a entrada é em paralelo, ou seja, cada bit da informação está associado a um pino de entrada. Aqui não, aqui cada bit da informação está associado a um pino de saída, tá? Então, basicamente é o inverso. Por outro lado, esse deslocamento que há aqui apresentado, ele vai sustentar também, por quê? Porque a conexão aqui, ela continua sendo série, tá? Observa-se que não mudou muito. E aí o que nós podemos depreender desse tipo de conexão é que como a nossa entrada é série e a conexão interna é série, a análise que foi feita para o registrador série-série, no que se refere ao armazenamento, ela se preserva, tá? Então, mesmo esse tipo de registrador, ele vai ter essa tabela verdade aqui quando se considera o processo de armazenamento. Então tá aqui, ó, vai precisar de quantos pulsos de clock para armazenar uma informação aqui? 4 pulsos de clock, tá? Qual é a principal diferença agora com relação ao anterior? A principal diferença, ela está aqui. Ela está exatamente nessas conexões adicionais, ó. Por quê? Porque uma vez que a informação foi armazenada, e isso acontece no quarto ciclo de clock, a informação, a leitura já está disponível, tá? Ó, a leitura é direta, tá? Opa, coloquei um ponto. Vou arrumar aqui. A leitura da nossa informação, ela é direta. Bom, por que ela é direta? Porque uma vez que ocorrer o quarto ciclo de clock, essa informação ela já vai estar aqui, ó. Então qualquer circuito conectado ao nosso registrador já vai estar conectado a esses níveis lógicos aqui também. Então ele precisa de 4 ciclos de clock para armazenar uma informação, mas ele não necessariamente precisa de um ciclo de clock para transmitir essa informação. Então ele é muito mais rápido que o circuito registrador série-série. Agora, é claro, tem um detalhe importante, né? Observem que nesse tipo de sistema digital, a informação ela obrigatoriamente vem de um pino. Então tem que ter um circuito combinacional que tenha uma saída aqui. Aqui está o nosso registrador. Por outro lado, qualquer circuito digital que queira usar ou interpretar essa informação, ele obrigatoriamente vai ter 4 pinos, tá? 1, 2, 3, 4. Estou desenhando em vermelho para ilustrar
essa desvantagem, tá? Porque ele vai ficar mais caro, ele vai ter uma área de silício maior, tá? Então, basicamente, esse registrador, ele está conectando aqui um circuito A de um pino a um circuito B que possui 4 entradas. E observem que ele está armazenando informações do circuito A e pode transmitir essas informações para um circuito B. Então é um dispositivo bem importante, mas ele já começa a ter essa desvantagem aqui, tá? Ele precisa de 4 ciclos de clock para armazenar e não precisa de ciclos de clock para B ler essa informação. E seguindo essa linha de raciocínio, temos outra estrutura que eu vou montar aqui ela em tempo real, que ela se refere à continuidade dessa ideia, tá? De usar a leitura paralela dos dados. Então, aqui está a nossa célula básica, tá? E eu vou fazer uma conexão aqui que vai nos retornar o dispositivo registrador que tem a escrita e a leitura mais rápida dos que foram citados, tá? Então, observem que a primeira diferença aqui é que as entradas não são conectadas às saídas, tá? Então, as entradas, elas obrigatoriamente são independentes, certo? E as saídas, elas também não vão ter nenhuma conexão com o próximo dispositivo. Então, aqui é Q0, aqui é Q1, aqui é Q2 e aqui é Q3. E todos os flip-flops possuem a mesma base de tempo, ou seja, são conectados ao mesmo sinal de clock. Então, esse registrador ele tem essa característica que tanto a entrada quanto a saída elas têm uma conexão em paralelo. E por que a conexão em paralelo é rápida? Pelo seguinte, se porventura está disponível uma informação aqui, por exemplo, 0, 0, 1, 1. Quando ocorrer uma borda no sinal de clock, Q0 vai ser 0, ao mesmo tempo Q1 vai ser 0, ao mesmo tempo Q2 vai ser 1 e ao mesmo tempo Q3 vai ser 1. A diferença de tempo entre a transição dessa saída para essa saída vai depender de atraso de propagação, tá? Então, se for considerar ideal, sem atrasos de propagação, os 4 flip-flops vão fazer transição na saída ao mesmo tempo. Então, é um circuito extremamente veloz, tá? Extremamente rápido. Mas ele tem uma desvantagem ainda maior comparado aos anteriores, tá? O que nós vamos observar de imediato é que esse tipo de registrador ele conecta, ou seja, ele compartilha informações entre dois sistemas digitais que possuem 4 entradas, tá? Que possuem 4 pinos, certo? Então, de imediato já observamos que já são circuitos mais caros, tá? Então aqui, ó, o sistema A tem que ter 4 saídas e o sistema B tem que ter 4 entradas, tá? Para poder ler, armazenar uma informação e para poder receber uma informação que vai ser transmitida. Então, isso aqui de cara já é um problema, tá? Geralmente já são dispositivos mais caros. Por outro lado, em um ciclo de clock, a informação que está aqui no sistema digital A, ela já é armazenada e também já pode ser acessada pelo dispositivo B. Então, são circuitos bem interessantes. E esse tipo, nós já exploramos ele aqui no início. Eu só vou colocar ele aqui
para finalizar a nossa lousa. Tá? Então esse aqui é denominado, é um clássico, tá? É um dispositivo bem importante, hoje em dia está sendo bem explorado em FPGAs e dispositivos correlatos. Esse aqui é o registrador Parallel In, Parallel Out. Então, entrada e saída paralelo.